Olá, boa noite. Sejam todas bem-vindas para a nossa live da quinta-feira, nossa quinta de saúde. Nós decidimos adequar o nosso horário para que ficasse mais viável para o nosso público. A gente sabe que as mulheres têm demandas especiais no domingo e por isso a gente adaptou o horário. Então anote aí na sua agenda, no seu calendário, a nossa quinta de saúde, toda quinta-feira, às 20 horas. Sejam todas bem-vindas. Vamos aguardar um momentinho enquanto mais pessoas estão chegando. E o tema de hoje será muito importante: a influência da endometriose na infertilidade feminina. Muito bem, minhas amigas, meus amigos, mais uma vez sejam todos bem-vindos para a nossa quinta de saúde, com o tema influência da endometriose na infertilidade feminina. E antes de entrarmos propriamente no tema, eu gostaria de comentar a nossa enquete da semana sobre o tema, né? Sobre a endometriose. E algumas curiosidades surgiram dessa enquete. Primeira delas, 57% das pessoas que responderam disseram sim, que elas sabiam que a endometriose é mais grave que o mioma. Parabéns, mais da metade das mulheres já sabem disso. A segunda pergunta da enquete foi: endometriose e fertilidade. Você sabia que a endometriose é uma causa importante da infertilidade feminina? 75% disseram sim. Parabéns. Vocês estão bem informadas. Realmente a endometriose corresponde aproximadamente à metade dos casos de infertilidade feminina. E as duas outras perguntas chamaram a atenção. E eu gostaria de trabalhar um pouquinho essas duas questões. Endometriose. Você sabia que a endometriose pode se instalar em órgãos fora da região pélvica, como nos rins, intestinos, pulmão, garganta? 80% disseram não saber. E a última pergunta da enquete: você sabia que a maioria dos diagnósticos de endometriose ocorrem tardiamente? Cerca de 5, 10 anos, 15 de atraso. E eu gostaria de trabalhar um pouco com vocês essas duas informações, porque dessa forma eu estaria agregando valor, agregando conhecimento a um público sedento de informações adequadas, corretas. Então, vejam, a endometriose ocorre quando células do endométrio se instalam em outros órgãos. Endométrio é o forro do útero que se desprende por ocasião da menstruação, ele se desloca, se desprende na forma de sangue menstrual e é eliminado para fora do corpo.
Acontece que durante a menstruação ocorre aí um certo refluxo. Ok, Mila? Ocorre um certo refluxo, ou seja, parte desse sangue retorna. E isso acontece com todas as mulheres. No entanto, algumas delas, por uma razão desconhecida da ginecologia, aliás, existem 4 possíveis explicações para a endometriose, mas nenhuma delas foi consensual até agora. Estão todas assim, mais ou menos, no campo da hipótese. Todas elas apresentam evidências, boas evidências, mas não há convergência para nenhuma dessas explicações. Pois bem, então, em algumas mulheres, esse sangue que reflui, se ele é um sangue decorrente da decomposição do endométrio, ele contém células do endométrio. E essas células se instalam. Vamos dizer assim, usando uma linguagem bem camponesa, encalham. Você sabe quando a água da chuva passa por uma determinada inclinação do terreno, parte das impurezas que tem naquela água encalham, eles engancham ali e se fixam. Então, o que acontece? As células endometriais, algumas delas, conseguem se instalar em algum órgão fora da região pélvica. Mas, Ademir, por que isso? E por que em algumas mulheres isso acontece e em outras não? Ok. Isso tem a ver, querida, com a ineficiência do sistema imunológico. Por quê? É tarefa do sistema imunológico eliminar, expulsar do corpo qualquer coisa que lhe seja estranha. E quando determinado material, ainda que seja do próprio corpo, se ele chega numa área onde não era para chegar, isso é assunto para o sistema imunológico. Certo? Ou seja, nas mulheres mais saudáveis, o sistema imunológico destrói aquela célula endometrial que está fora do endereço. E dá um jeito de expulsá-la. E para isso o corpo tem N canais eliminatórios, inclusive o próprio caminho vaginal. Se o sistema imunológico não está suficientemente funcional, se ele não está cumprindo bem suas funções, ele não consegue identificar ou não consegue expulsar essas células. E elas se instalam ali nos órgãos. Claro, elas têm preferência, aliás, preferência não, elas ocorrem com mais frequência nos órgãos da região pélvica, por uma questão lógica, são vizinhos ali. Útero, ovário, entendeu? As trompas ou tubas uterinas, tudo aquilo ali está junto, está bem pertinho, então fica muito mais fácil dessas células se impregnarem em algum desses órgãos. Mas, como eu disse, e como a ginecologia tem registrado, até no pulmão tem sido encontrado endometriose. Observação, a endometriose pulmonar é das mais raras, certo? Mas já houve casos registrados. Já houve casos registrados de encontrar célula endometrial na garganta, na amígdala. Olha só. Olha só. Como é que essas células do útero, que são eliminadas, que são expulsas para fora do corpo, como é que elas vão errar o caminho e vão chegar no pulmão, por exemplo, no rim, ou em qualquer outra parte do corpo? Pois bem, então essa é a informação. A endometriose pode se instalar em órgãos fora da região pélvica.
Outro detalhe ainda sobre endometriose, por quê? Já nós vamos falar das causas e a gente vai ver que são muitas causas. A gente vai falar das causas logo mais, mas deixa eu só completar a questão do diagnóstico tardio. Normalmente, esse desvio de célula endometrial ocorre já no primeiro ano de menstruação. E só costuma ser identificado depois dos 20 anos de idade. A menstruação inicia aí pelos 13 aos 15 anos e a jovem, a adolescente, já começa a ter os problemas decorrentes da endometriose. Mas como não são ainda muito intensos, não se suspeita que seja endometriose, acha que seja uma cólica menstrual comum e tal, isso é de mulher mesmo, umas mais, outras menos, isso é parte do destino. E vai lidando com isso aí. E não leva muito a sério e tal. Só lá depois dos 20, 23, 25 anos, que essas crises se tornam urgência médica, é que vai se fazer um exame mais acurado e se descobre que a paciente tem endometriose. Mas ela já vem sofrendo com endometriose desde a adolescência. Lembra daquelas mulheres que têm cólicas menstruais terríveis desde das primeiras vezes? Em muitos desses casos, a endometriose está presente. Mas passa despercebida porque se entende que menstruação é uma tortura, então as cólicas menstruais fazem parte, etc. Ok? Então vamos um pouco avançando no assunto. E no final, na última parte da live, você terá a oportunidade de interagir, se eu desejar. Bem, quanto o que caracteriza a infertilidade feminina? Quando a mulher, tendo relações sexuais frequentes e sem usar nenhum meio anticonceptivo, não consegue engravidar depois de um ano. Se a mulher passa um ano tentando engravidar e não consegue, ela entra para a lista das mulheres inférteis, das mulheres que têm problema com a fertilidade. Ok? E há uma quantidade muito grande de mulheres inférteis. 1 em cada 6 mulheres tem infertilidade por alguma razão. Note que não é pouca gente. Cerca de 20% aproximadamente. E dessas pessoas, dessas mulheres que sofrem de infertilidade, a endometriose está junta em 50% aproximadamente. E os estudiosos, quando listam as causas da infertilidade, a gente encontra a lista como, por exemplo, as 7 causas principais, as 10 causas principais, as 14 causas e por aí vai. São causas que não acabam mais. Mas eu relacionei apenas 3 causas, que são causas efetivas, que são causas reais. Não quer dizer que as outras não existam, mas as outras existirão como decorrência, certo? Aliás, vou colocar uma quarta causa, para ser generoso com vocês. Para ser generoso com vocês. E eu vou começar logo pela quarta causa. Alguma anomalia constitucional, algum problema anatômico, certo? Existem problemas anatômicos que inviabilizam, por exemplo, a passagem do óvulo, ou melhor, ou a passagem do óvulo, ou a chegada do espermatozoide até o útero, até o óvulo,
etc. Mas esses casos anatômicos são raros, eles não são frequentes. Por isso mesmo não constei na lista dos 3. Mas supondo que a mulher tenha os seus órgãos normais, e uma coisa curiosa, um momentinho. E uma coisa curiosa e inadmissível até, mulheres têm chegado ao meu consultório com problema de infertilidade e elas me falam de um aparelho reprodutor perfeito, nas medidas certas, nas posições certas, tudo maravilhosamente perfeito e não funciona como era para funcionar. Não produzem o que era para produzir. Mas como está tudo normal se não funciona normal? Não tem sentido. Mas isso é o que elas ouvem. Durante os seus diagnósticos, as suas avaliações, está tudo normal. Existe, por exemplo, a hipótese uma hipótese real, aliás, a ocorrência, para ser mais preciso, de, por exemplo, útero infantil. Mas o útero infantil já é já é um problema anatômico, certo? Mas a mulher está com tudo normal, tudo ok, tudo em ordem, tudo perfeito, só não funciona. Não tem sentido. Mas sim, e todas essas mulheres que fizeram tratamento conosco conseguiram engravidar. Essa é a boa notícia. E esse benefício estará à sua disposição também. Se você nos seguir de perto aí no Instagram, acompanhar nossos conteúdos lá no nosso canal Cultive Saúde, lá no YouTube, Cultive Saúde. Lá nós temos vídeos específicos sobre os mais variados temas de importância para as mulheres, e para as pessoas em gerais, mas mulher principalmente, porque vocês merecem mais, vocês buscam mais, vocês sofrem mais, certo? Por isso existem esses canais, o canal o canal Cultive Saúde e também a nossa página no Instagram, onde você já se encontra. Parabéns pela boa escolha, obrigado por nos acompanhar. Sim, é como eu dizia, vamos então para as 3 causas. As 3 causas da infertilidade, quer dizer, as 3 causas principais. A gente vê aí 7 causas principais, 10, 14, etc. Eu escolhi 3 porque essas 3, se a gente resolver essas 3, a gente resolve o problema todo. Alterações hormonais. Claro que para a mulher engravidar, ela precisa estar com a sua produção hormonal em dia. Né? Estrogênio, progesterona, tal, precisa estar em dia. Essa é uma causa importante da infertilidade feminina. A segunda causa, e a mais geral, a mais comum, é a inflamação das trompas. As trompas, conhecidas também como tubas uterinas, quando elas inflamam, elas têm a tendência de se estreitarem. Aliás, todos os órgãos ocos, todos os órgãos que têm abertura, quando eles inflamam, eles têm a tendência de inflamar para aquela abertura. Porque é para onde não há resistência, certo? Fica muito mais fácil, se o órgão vai inflamar, ele inflama logo para dentro. E estreita a passagem. Às vezes chega até a obstruir completamente. Então, se o óvulo não consegue descer para chegar até o útero, não vai ocorrer
não vai ocorrer a fecundação, não vai ocorrer a gravidez. Então, a inflamação das trompas é a causa mais comum. E a terceira causa, a endometriose, que corresponde aproximadamente a 55% dos casos de infertilidade. Claro, a endometriose não está presente em todos, mas está presente um pouco mais que a metade dos casos de infertilidade. Mas, Dani, como pode a endometriose corresponder a mais da metade dos casos, está presente em mais da metade dos casos de infertilidade, se a causa mais frequente é a inflamação das trompas? Acontece que a inflamação das trompas frequentemente é agravada pela endometriose. Ou seja, a endometriose, além da sua alta incidência, ela vai acarretar a inflamação das trompas, a inviabilização do processo gravídico, do processo de gravidez, certo? E, citadas essas três causas, eu quero dar uma informação, é um fator muito importante. Aliás, um fator ignorado pela especialidade que trata desse assunto. O fator intoxicação do sangue. A intoxicação do sangue é fator primordial em todos os casos da falta de saúde. Mas eu não quero misturar. Vamos centrar nossa atenção aqui na infertilidade e nas causas apontadas. E em outras que eu não mencionei para não cansar vocês com listas intermináveis. Ok? A intoxicação é o fator mais determinante. Por quê, Danilo? E você não ouve falar isso nos consultórios. Nos exames convencionais, isso não é levado em consideração. Você sabe disso. Então vamos lá. O desequilíbrio hormonal. Os hormônios dependem muito, fundamentalmente, do sangue. Porque assim como é o sangue que leva os nutrientes, as substâncias necessárias para que as glândulas produzam os hormônios, é o sangue também que leva materiais destruidores, materiais tóxicos, resultantes do próprio metabolismo da digestão, do próprio processo digestivo. Muitas vezes o processo da digestão converte nutrientes em tóxicos. Isso é notório, isso é muito conhecido por quem estuda esse assunto, tanto na área convencional quanto na área naturalista. Certo? Por exemplo, em nosso estômago se produz álcool. Existem pessoas embriagadas que nunca tomaram uma gota de álcool. No entanto, elas produzem o álcool no seu próprio estômago através das fermentações de açúcares, fermentação de frutas, etc. Ok? Por isso mesmo eu tenho uma certa reserva quanto ao consumo de uva em determinados momentos, não que ela seja nociva. Mas existem situações em que eu peço que suspenda um pouquinho o consumo de uva aí por uma semana, não mais que isso. Porque, como eu tenho dito em outras vezes, o alimento que é saudável, ele é saudável sempre. Não existe essa história do alimento ora ser saudável, ora ser nocivo. Não, ele é saudável sempre. Mas vamos deixar a uva de lado para uma próxima refeição, para uma próxima oportunidade. Mas o que eu quero dizer para você é que o nosso estômago, intestino e tal, produzem substâncias que caem na corrente sanguínea, principalmente quando as eliminações não são eficazes, e vão causar alterações na produção hormonal. Como vai causar alterações no próprio sistema imunológico. Vocês sabem que o sistema imunológico é parte do sangue. Sendo parte do sangue, está sujeito ao sangue.
Pois bem, as inflamações, como eu disse para vocês, a inflamação das trompas é a causa mais comum, mais dominante no impedimento da gravidez. A inflamação do sangue depende do sangue. Aliás, a inflamação dos órgãos femininos depende do sangue. Por que os órgãos do corpo inflamam? Vocês acham que isso é resultado da sorte? Do azar? Não, isso não vem do céu, não vem do inferno. São matérias irritantes. Você sabe que determinadas matérias, quando tem contato com qualquer parte do nosso corpo, inflama. Quando a gente está fazendo o asseio das mãos e por descuido, passa a mão nos lábios antes que tenha tirado todo o sabão, a gente acha que já está bem lavada a mão, né? E vai lavar a boca. E aquela sobrinha de sabão, aquele vestígio de sabão, já é suficiente para nos irritar os lábios, irritar a mucosa da boca. Uma substância irritante causando inflamação. Como eu disse em outra oportunidade, inflamação é apenas um degrau avançado da irritação. A irritação é a matéria-prima das inflamações. É o estalo, certo? Toda inflamação inicia por uma irritação prévia, que tem esse nome de irritação. E aquele atrito, aquela irritação, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e muda de nome. Você sabe que uma inflamação é irritada. Aliás, ela é irritada antes de ser batizada como inflamação. Sim, então a inflamação das trompas depende do estado do sangue, da composição do sangue. Certo? Assim como a produção dos hormônios depende dos nutrientes que tem no sangue, as inflamações dos órgãos dependem das matérias tóxicas que estão no sangue e que precisam ser eliminadas. E é exatamente aí, pessoal, onde está o mistério das doenças incuráveis, inclusive a endometriose. A endometriose tem causas assim imprecisas e é reconhecida como uma doença incurável. Não existe cura na medicina convencional para a endometriose. O que existe mesmo são medicamentos para aliviar as crises, aliviar até certo ponto, mas não aliviam completamente. Eu não sei se o tempo dá para contar uma experiência. Deixa eu ver com o meu assistente aqui. Eu vou compartilhar com vocês a experiência de uma jovem de 23, 24 anos. Ela sofria cólicas menstruais terríveis e tinha diagnóstico também de endometriose. E isso veio desde as primeiras menstruações dela. E quando ela menstruava, era uma coisa, era uma atrocidade. E ela tinha dificuldade para menstruar, ela chegava a ficar até 7 meses sem menstruar. 6 a 7 meses era a média, era o intervalo entre as menstruações dela. Só que quando menstruava, a crise menstrual queria atualizar a menstruação, queria colocar o sangue dos 7 meses de uma vez. E eram hemorragias ameaçadoras, cólicas insuportáveis. Eu tive a oportunidade de assistir essa paciente em um desses momentos. Ficava pálida, gelada, os lábios brancos, suor frio, a pele fria, tudo gelado por fora. E eu vi a pessoa se contorcer, aquela situação toda. Iniciou o tratamento conosco. E no primeiro mês, a diferença foi pequena. Ela ainda precisou ir ao hospital como era a tradição. Todas as suas crises ela tinha que ir ao hospital para ser atendida por um médico.
No primeiro mês do meu tratamento, ela ainda foi lá. No segundo mês, as crises ainda foram intensas, mas ela não precisou mais ir até a UPA. Usou ainda drogas, mas não precisou ir até o hospital. No terceiro mês, ela já não precisou usar drogas. Ainda sentiu muitas dores, muitos incômodos, mas ela não precisou usar remédio nenhum, não precisou ir ao hospital. E a partir do terceiro mês, as menstruações dela se tornaram regulares, vindo cada mês de forma humana. E não de forma traumática, torturante, como era a tradição. Já tem mais de 15 meses e essa moça, essa senhora, nunca mais teve crises menstruais significativas. E vive normal, é muito agradecida. E sobre a endometriose, se tem ou deixa de ter, não interessa. O corpo está funcionando. Provavelmente a endometriose tenha sido eliminada. E se não for eliminada, está neutralizada. E não importa muito esse detalhe. Se você quer ir fazer um exame para constatar que saiu, que acabou, vai e faça. Mas veja só, se você tem uma coisa que lhe perturba todo mês, é sagrado, e você passa 15 meses sem isso incomodar de jeito nenhum, pelo menos uma coisa é certa. Essa coisa está dominada. E ela não está dominada pelas drogas, porque as drogas não dominavam. As drogas atenuavam um pouquinho, mas 3 semanas depois, 4, estava lá. Aliás, desculpa. 3 semanas depois é o normal. No caso dela, a cada 6 ou 7 meses vinha aquela tempestade com todas as crises mensais acumuladas. Pois bem, mas como a gente conseguiu isso? Purificando o sangue, coisa que o método convencional não faz e nem cogita essa hipótese. Limpando o sangue, tirando do sangue as matérias inflamatórias, as matérias tóxicas, fazendo o sangue circular adequadamente por todo o corpo, corrigindo a alimentação, para que a pessoa tenha uma alimentação racional, humana. Ou seja, saúde, minha amiga, não se compra, cultiva-se. Por isso, visite o meu canal. Cultive saúde, passe a cultivar saúde, passe a ter mais saúde, menos doença, passe a ter seu ciclo menstrual mais confortável, como deve ser, etc. E, bem, eu acho que por aqui eu já falei bastante, eu vou dar agora a oportunidade para alguma possível interação, alguma pergunta, caso vocês queiram fazer, um comentário e tal. Afinal de contas, essa live é de vocês. E aproveito esse intervalo, já que eu terminei de falar, a Priscila ali confirmou, verdade. Obrigado, Priscila, pela confirmação. A Priscila tinha problemas terríveis de menstruação. Corrigiu através de alimentação adequada. Está aí um testemunho que eu não contei, mas ela está aí para me confirmar isso. E a palavra verdade aqui na sua interação ilustra o que a gente está dizendo, certo? Portanto, gente, o que a gente apresenta para vocês aqui não são hipóteses, não são ponto de vista. O que a gente apresenta para vocês é um conhecimento testado, aprovado e com resultados. Não falha. Basta fazer e ver o resultado. Pois bem, quando eu falo sobre essa relação da endometriose com a infertilidade, quer dizer para vocês que
centenas de mulheres que tinham problema de infertilidade, impossibilidade de engravidar, conseguiram engravidar pelo nosso tratamento. Certo? Conseguiram. Ou seja, tire da cabeça aquela ideia de resolver o problema na hora que você toma conhecimento dele. Às vezes isso é possível, mas na maioria das vezes, os problemas de saúde que a gente tem hoje são resultado de uma construção de décadas. Décadas de prisão de ventre. E sobre prisão de ventre eu tenho um vídeo especial no YouTube. Então, décadas de prisão de ventre. Décadas de pele fria. Quantas pessoas têm as mãos frias, os pés frios? Quando cumprimenta alguém, a pessoa se espanta. Tem mulher que quando o pé encosta no marido, ele se assusta, pensa que é uma alma morta, né? Porque a alma viva é quente. A alma viva é quente. Então, é isso. Incorpore hábitos saudáveis. Se você tem infertilidade, com endometriose ou sem endometriose, lembre uma coisa, a sua saúde é você quem constrói, a sua saúde é você que destrói, a sua doença é você que constrói e a sua doença é você quem pode destruir, certo? Então a sua saúde está nas suas mãos, está nos seus hábitos, certo? Então se informe mais sobre os hábitos saudáveis, alimentação saudável, sobre o uso dos remédios de Deus, né? Esse é um apelido carinhoso que uma escritora americana colocou nos remédios naturais, né? Os remédios de Deus. Procure conhecê-los, usá-los. Em nossas plataformas a gente tem compartilhado bastante informações sobre isso. Ok? Inclusive um vídeo especial sobre endometriose, lá eu faço sugestões práticas. Ok? Vamos então responder agora algumas perguntas que nos foram enviadas através das interações das nossas seguidoras, né? Por que a endometriose é encarada como incurável pela medicina clássica? É uma boa pergunta. Bem, para começo de história, se as causas da endometriose ainda são indefinidas, ainda são um tanto misteriosas, não é surpresa que o tratamento também seja feito assim às escuras, como você apalpar algo no escuro. Vamos tentar encontrar aqui e tal, mas ela só é incurável porque não se adota um tratamento adequado. Não existe doença incurável para um tratamento adequado. Uma outra pergunta está aqui na tela. Está chegando. A endometriose demora para ser diagnosticada por quê? Porque a paciente, né, a mulher, não suspeita que seja endometriose. Uma vez que as cólicas menstruais são consideradas como um padrão feminino, toda mulher tem que ter cólica. Se a mulher não tiver cólica, não é normal. Ainda tem gente que pensa isso. Embora as estatísticas mostrem que 15% das mulheres não têm cólica menstrual. E 15% é um percentual muito grande aplicado sobre o número de mulheres que existem. Então, 15% das mulheres não têm cólicas. Essas mulheres não estão mentindo. Elas não estão escondendo a dor e disfarçando que não tem dor. Então, a cólica menstrual não é normal e nem é necessária. É um sofrimento desnecessário.
E a endometriose, voltando à pergunta, demora a ser diagnosticada porque a mulher entende que suas cólicas são cólicas mesmo normais. Ter cólica é normal e tudo. E ela só vai suspeitar da possibilidade de endometriose quando isso está além do suportável. Certo? E pior, quando consegue diagnosticar, se depara com a informação de que ela é incurável. Já pensou que azar? Se isso fosse verdade? Mas é isso. Se você quiser, se você for aquelas pessoas que estão preocupadíssimas com diagnósticos apurados, suspeite, faça o seu diagnóstico. Faça o seu diagnóstico e procure um tratamento natural e elimine isso da sua vida. Isso é perfeitamente eliminável quando as causas que eu apontei forem eliminadas, ok? Quando a endometriose será mais grave que o mioma? Dependendo da sua intensidade, porque existe endometriose e endometriose, certo? Olha o que acontece. A célula endometrial chega ao determinado órgão e ali ela começa a se desenvolver, e ela começa a crescer. Diferente das outras células do útero, que são desprendidas a cada mês e expulsas, aquela que se instalou fora do útero, ela fica lá. Ela não sai no fluxo menstrual, porque ela não está no percurso da menstruação. E lá onde ela está crescendo, está se desenvolvendo, está crescendo. E à medida em que ela cresce, vai aumentando a gravidade dela. Mas outra curiosidade, esse próprio desenvolvimento da endometriose, ele não é padronizado, ele é personalíssimo. Esse desenvolvimento é determinado pela qualidade do sangue. Existe sangue que promove o aumento mais rápido da endometriose, certo? E existe sangue que dificulta esse crescimento. Está lá, nem devia estar, mas está. No entanto, não desenvolve assim muito. Pois bem, a endometriose é considerada mais grave que o mioma pelo seguinte, porque o mioma, a medicina clássica, vai logo para a cirurgia, tira e joga fora. E normalmente o mioma não se renova. Tirou e joga fora. E a endometriose não funciona assim. Você tira pela cirurgia, mas um fragmentinho qualquer que fica, tá? É a mesma história do câncer. O câncer, quantas pessoas fizeram uma operação de câncer, tiraram o câncer, foi um sucesso, e se achava que tinha tirado tudo, como uma senadora da República, que chegou a operar de câncer 52 vezes, e todas as vezes eram operações rigorosamente bem-sucedidas, e se achava que tinha eliminado o câncer. No entanto, ele aparecia depois. Então, esse é o problema da endometriose, que o mioma pode ser removido por cirurgia, a endometriose, ainda que faça cirurgia, não resolve. Agora, para cá, para nós, tanto um quanto o outro se elimina quando o sangue é devidamente saneado. Porque quando você faz o saneamento do sangue, você faz o saneamento do seu corpo, certo? Você potencializa o sistema eliminatório. Ou seja, o seu corpo fica com um poder incrível de expulsar o que não presta, de não tolerar a convivência com coisas prejudiciais, destruidoras, desconfortáveis, certo? Então, o tratamento natural não escolhe doença e nem classifica doença como incurável ou curável. Não.
doença é falta de saúde. No momento que você restabelece a saúde, acabou. E saúde é funcionamento. Normalize o seu funcionamento. Ao invés de você combater doença, A, B, C, D, o alfabeto todo, comece a corrigir seus hábitos diários a partir da sua alimentação. Nós somos o que comemos, em tese. Mas na prática nós somos aquilo que nós incorporamos às nossas células. Às vezes você come uma coisa, mas quando você incorpora na célula é outra. Já não é mais nutriente. Aí a coisa se complica, você imagina. Tá bom? Eu acho que respondi a pergunta. Ok, obrigado aí, doutora Ruth. Sua avaliação é muito valiosa por ser uma especialista, né? Obrigado. Obrigado também pela interação de outras pessoas aí que estão conosco. Estou muito feliz pela participação de todos vocês. E estamos chegando ao final da nossa live. E eu quero aqui deixar o convite. Eu quero aqui deixar 2 convites com você. O primeiro é que visite o nosso canal no YouTube, Cultive Saúde. E o outro convite, marque na sua agenda a quinta-feira de cada semana para a nossa Quinta de Saúde. Você terá mais saúde, você terá mais conhecimento, você terá mais autonomia sobre o seu corpo. Você será autora de sua própria história de saúde. Então, tome a sua saúde em suas mãos e faça dela aquilo que você deseja. Ser uma pessoa saudável, feliz, aproveitar tudo de bom que a vida oferece, certo? A partir das relações familiares, etc, etc. E, gente, muito obrigado. Até a próxima live, nossa Quinta de Saúde, na próxima quinta-feira, às 20 horas. Até lá, um abraço a todos. Muito obrigado.